Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem, que a graça e a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o assunto do milênio. De acordo com a Bíblia, este é um período que acontece logo após a volta de Cristo. São 1000 anos que vão acontecer, que vão começar a partir da volta de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre este assunto. É um assunto muito importante, um assunto que confirma as bênçãos que Deus tem para nós no futuro, aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Dentro deste período de milênio, isto vai se tornar realidade, isto vai acontecer com os salvos. E assim como outros assuntos na palavra de Deus, nós não encontramos um padrão de interpretação em todas as igrejas, em todas as denominações. O assunto do milênio também, ele não encontra uma interpretação comum, ou seja, nem todas as igrejas interpretam esse assunto da mesma forma. Nós vamos buscar aqui ver as passagens bíblicas que falam sobre esse assunto e vamos buscar dentro da própria Bíblia a interpretação correta. Mas só a título de curiosidade, algumas denominações creem que não vai haver milênio. Este é um período que não é literal, não são 1000 anos literais, literalmente, que vai acontecer. Isso seria algo espiritual. Esta visão, esta interpretação se chama amilenista. Tem a pré-milenista, um outro tipo de interpretação. Esta sim diz que vai acontecer o milênio, com o reinado de Jesus Cristo e também dos salvos. E tem outra visão que é a pós-milenista. A pós-milenista, ela diz que o milênio ele acontece de forma progressiva. Quando o evangelho começar a ser pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos, conforme diz lá em Mateus 24. Assim, nesse momento, inicia o milênio. E a maior parte dos seres humanos será convertida. Esta é uma das visões, das interpretações. E também, por último, tem a interpretação dispensacionalista. Esta sim diz que também haverá um milênio literal no futuro, após a segunda fase da volta de Cristo, como a gente comentou, o dispensacionalismo, ele prega o arrebatamento secreto, que é a primeira fase da volta de Cristo. Depois de 7 anos de tribulação, Jesus volta e aí ele estabelece um reinado de 1000 anos aqui na Terra. Esta é a visão dispensacionalista. Mas nós vamos buscar dentro da palavra de Deus qual que é a visão correta, qual que é a interpretação correta sobre esse período de 1000 anos que nós encontramos falando na palavra de Deus. Convido vocês então para uma breve oração, para que a gente possa pedir aqui a bênção de Deus pelo estudo que vamos estar realizando agora neste momento. Vamos orar. Querido Deus, pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender a Tua palavra e a aceitar tudo aquilo que o Senhor revelou aos seus profetas para o nosso ensino, nossa educação e nossa salvação. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Muito bem. Seguindo aqui uma sequência de eventos, para a gente poder se localizar no assunto, primeiro acontece a volta de Cristo. Como nós já comentamos em outros vídeos, de acordo com a Bíblia, a volta de Jesus acontece uma vez só. Apocalipse 1, verso 7, Mateus 24, verso 30 e 31, falam sobre esse assunto, e muitos outros versos na palavra de Deus falam sobre isso. Depois nós podemos fazer até uma lista sobre os versos que falam sobre a volta de Cristo. Então Jesus vem em poder e majestade com todos os anjos. Neste momento, os mortos em Cristo são ressuscitados, voltam à vida com um corpo glorificado, não um corpo doente, um corpo que pode morrer, perecível, mortal, mas um corpo imortal. Receberão a imortalidade, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16. Os mortos em Cristo são ressuscitados primeiro. Os vivos que aguardaram a volta de Cristo e se prepararam para a volta de Cristo, eles são transformados, de acordo com 1 Coríntios 15,
15, verso 52. E isso acontece num abrir e fechar de olhos, ou seja, num instante. Em um breve momento, rápido momento, todos são transformados de um corpo, passam a ter um corpo incorruptível. Literalmente seria algo que não apodrece. E isso acontecerá com os vivos justos, e os vivos ímpios serão destruídos, de acordo com Apocalipse 6, do verso 15 ao 17, e Jeremias 25, 31 ao 33. Isso acontecerá com os ímpios que não se prepararam para a volta de Cristo. Então, nesse momento, inicia-se o milênio, e este período de 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, do verso 4 e verso 6, inicia-se com a volta de Cristo. Bem, e o que acontece durante o milênio? O que acontece durante o milênio? Primeiro, Jesus leva o seu povo, leva os salvos para o céu. De acordo com Apocalipse, o céu é a morada de Deus. Levará os salvos para este lugar. Não sabemos onde está, mas é na morada de Deus. Os salvos estarão lá com Jesus durante 1000 anos, de acordo com Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 6. Enquanto os salvos estiverem no céu, o inimigo vai estar aqui na terra preso, de acordo com Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 3. Lá diz que vai descer um anjo do céu com cadeias, com correntes, e acorrentará o inimigo para ele ficar preso durante 1000 anos. E alguns interpretam isso de forma literal, que realmente ele vai estar preso, acorrentado durante 1000 anos. Nós, porém, encontramos em outras passagens da Bíblia uma evidência que mostra que isso não é literal, mas é simbólico, é uma prisão simbólica, porque lá em Jeremias, capítulo 4, verso 23 ao 26, diz que todos os seres humanos, tudo o que há de vivo nessa terra, estará morto durante os 1000 anos. Pegando aqui uma base em Apocalipse 6, do 15 ao 17, que diz que os ímpios morrerão, lá em Jeremias diz que durante este período de 1000 anos, a terra estará desolada, totalmente tudo destruído. Então não vai haver ninguém para o inimigo tentar. Logo, ele estará preso. Não vai ter o que ele fazer, vamos dizer assim, durante estes 1000 anos. E então, na terra, o inimigo preso, todos os seres humanos ímpios, os perdidos, estarão mortos, e lá no céu, os salvos estarão reinando com Cristo e julgando. Julgando a quem? Julgando os mortos, aqueles que não foram salvos, e também julgando os próprios anjos, de acordo com 1 Coríntios 6, do verso 2 e 3, 2 Pedro 2, verso 4, e Judas, verso 6. Judas tem só um capítulo, então nós já referimos diretamente o verso. Isso daqui é conhecido como o juízo de confirmação. Esse é um assunto que ele sucede, ele vem depois do juízo de investigação, que é um assunto muito importante. Nós vamos tratar aqui nas lições que virão aí pela frente. Vamos falar sobre o que é esse juízo de investigação. Depois vem aqui o que nós falamos, o juízo de confirmação, e depois vem o juízo de execução, que é o momento do juízo final, que é exatamente o que acontece após o milênio. Depois dos 1000 anos, acontece o seguinte: de acordo com João, capítulo 5, verso 28 e 29, lá fala de duas ressurreições. A primeira, dos justos, aqueles que são ressuscitados quando Jesus volta, eles são ressuscitados e vão para o céu, com Jesus Cristo, como nós falamos lá de 1 Tessalonicenses 4,16. E também tem a segunda ressurreição, que é aquela que acontece após os 1000 anos, que também fala lá em João 5, 28 e 29, quando Jesus diz que uns ressuscitarão para receber a vida eterna e outros para receber o castigo eterno. Neste momento também Satanás ele é solto da sua prisão, de acordo com Apocalipse 20, o verso 7, e também Apocalipse 20, verso 5. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce à terra,
de acordo com Apocalipse 20, verso 9, 21, verso 2. Também fala sobre a cidade santa descendo a essa terra. Convido a vocês, então, a abrirem as Bíblias em Apocalipse 20. Nós vamos ler aqui, na própria palavra de Deus, aquilo que nós já falamos. O verso 1 diz assim, Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, e pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esta passagem, como outras passagens do livro de Apocalipse, está repleta de uma linguagem simbólica, com algumas referências a outras partes da Bíblia, que isso daí nós podemos ir esclarecendo de acordo com as dúvidas que forem surgindo. Inclusive, digo a vocês para enviarem, se dentro desses versos aqui surgirem dúvidas sobre o que está escrito, então vocês enviem para mim essas perguntas, tá bem? Mas como nós vimos aqui, acontece uma primeira ressurreição na ocasião da volta de Cristo. Esses que ressuscitaram são levados ao céu, os vivos que são transformados também são levados ao céu. Ali eles reinam com Cristo durante 1000 anos, julgam o caso daqueles que não foram salvos, e também, após este período de 1000 anos, o inimigo ele volta a seduzir a todas as pessoas, porque aí haverá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, que morreram antes da vinda de Cristo e também que morreram por ocasião da vinda de Cristo, ressuscitarão após o período de 1000 anos. E aí o inimigo sairá novamente a seduzir e a tentar aqueles que estão sob o poder dele. E no caso eles tentam atacar, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está descendo do céu, como fala aqui no capítulo 21, ataviada como uma noiva, para o seu marido. Os salvos dentro da cidade, fora da cidade, os ímpios, o inimigo. Dentro da cidade, Jesus Cristo, junto com os salvos. E neste momento cai fogo do céu, fogo de enxofre, e queima todos eles, consome a cada um deles, dos ímpios e do inimigo de seus anjos também. Esta é a palavra de Deus, é o que nós lemos aqui, mostrando a verdade na palavra de Deus. E existe hoje para nós uma pergunta: queremos estar dentro da cidade ou fora da cidade? Após o milênio, durante o milênio, queremos estar lá no céu reinando com Cristo, ou mortos aqui na terra,
e antes do milênio. Queremos aguardar a bendita esperança com alegria, queremos aguardar a volta de Jesus e nos preparar. Com certeza a resposta de cada um de vocês é: eu quero estar com Cristo. E esta é a resposta que Deus quer ouvir de cada um de nós. Mas além de uma resposta, Ele também quer ações, quer atitudes. Deus, Ele quer uma vida prática, uma vida com Ele. Então, eu apelo a cada um de vocês, que a gente possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, crendo na palavra de Deus, seguindo tudo aquilo que Ele nos pede para seguir, ainda que para nós não esteja de acordo com a nossa vontade. Que a gente busque força e poder em Jesus Cristo, no Espírito Santo, para poder seguir e obedecer a tudo aquilo que Ele nos pede. Que Deus abençoe então a cada um de vocês, que me abençoe também. Eu oro por mim também. E vamos fazer aqui então uma oração para concluir. Oremos. Querido Deus, obrigado por este estudo que nós realizamos. Mais um estudo, mais instruções da Tua palavra para a nossa vida. Por favor, Pai, nos ajude a decidir todos os dias, todos os momentos, que nós queremos ser salvos, queremos estar contigo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.